Olá, galera, boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de português 3, português específico para o exame discursivo da UERJ, né? Vamos com tudo nessa terceira aula, modo turbo, assim, né? Que a gente está cada vez mais perto aí da data do exame. Ainda temos um tempo pela frente aí, vai dar para a gente trabalhar muita coisa ainda. Então, assim, sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero a participação de vocês. A última aula foi incrível. Vocês participaram, tiraram as dúvidas, comentaram. Já quero agradecer também aqui o carinho pelos comentários aí da última aula, dizer que estou muito feliz de estar aqui mais uma aula com vocês. Acho que a nossa aula de hoje vai ser super, hiper produtiva, mais uma aula aí bem produtiva sobre o romance aí, a obra que faz parte aí desse exame discursivo, né, da UERJ, que é o Quase o Fim do Mundo, de Pepetela, e vamos que vamos, né, a gente vai seguir aí nessa jornada juntinhos até a aprovação de vocês, tá? Então, eu conto com a participação de vocês para deixar a aula mais rica, né? Qualquer dúvida, vocês coloquem aí no chat, ou liga o microfone, né? Levanta a mãozinha aí, enfim. Eu vou ficar de olho aqui, quero ver vocês tirando todas as dúvidas, tá? Eu preparei uma aula, assim, muito interessante, a gente vai ver alguns aspectos aqui que a gente tinha finalizado, né, na última aula, aí eu deixei algumas questões, a gente vai fazer a correção dessas questões, tá? Vamos começar a aula já corrigindo as questões anteriores, do finalzinho da última aula, e trouxe mais algumas novidades para vocês aqui, tá bom? Então, assim, prepara seu livro, quem tem um livro físico aí, para anotar algumas coisas, né? A gente vai dar uma sequência, né, uma continuidade. Oi, Ana, boa noite, seja bem-vinda. Tá no comecinho, chegou na hora certa, vamos lá. Então, assim, já prepara seu caderno, seu livro, seu bloco de anotações, o que você tiver aí que você está acompanhando a aula, está anotando situações importantes. Vocês já receberam no grupo aí o arquivo da aula de hoje, né? O documento em PDF que eu preparei aí para a aula de hoje. Então, eu indicaria que vocês, assim, depois da aula, lê de novo, marca situações na obra, né? Nos capítulos que eu vou chamar a atenção na aula de hoje. Mas antes, estou vendo que tem mais gente chegando aí. Boa noite, meninas. Tuane está chegando aí. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Ah, Pedro começou a ler ontem? Show de bola, isso aí. Gente, a leitura da obra é obrigatória, né? Já falamos aqui algumas aulas. Então, assim, se você não lê a obra, você não vai chegar tão preparado para o exame, né? Vocês sabem disso. Isso vai acontecer. Então, assim, nas nossas aulas, a gente tenta passar resumos, né? Porque não dá para a gente ficar lendo capítulo por capítulo nas nossas aulas aqui. Então, a gente tenta passar de uma maneira mais resumida, as temáticas, a gente trabalha de forma mais aprofundada, né? As questões gramaticais a gente já está trabalhando também, já algumas aulas. Achei melhor que Hamlet e Senhora, não é? Mas, pois é, a linguagem é super acessível, né? Só que a gente vai comentar um pouquinho da complexidade na linguagem de uma outra maneira na aula de hoje. A gente vê que é uma linguagem, ela é super acessível, mas a construção dos períodos é uma construção mais complexa, né? Não é um período assim, em ordem direta, período simples. Não, a gente vê que tem um detalhezinho ali que chama atenção e isso pode ser cobrado, né? Pode ser motivo de questão aí para o exame discursivo. Então, antes da gente ir direto aí para o nosso arquivo, deixa eu abrir aqui para vocês. Algo que gerou muita dúvida durante a semana aí no grupo sobre as questões, né, do exame discursivo a ver com a obra, né? Aí eu quero mostrar para vocês aqui. Oh, meu Deus, parei sem querer aqui a apresentação. Deixa eu voltar. Quando vocês estão se preparando aí, já para a gente começar, tá carregando aqui. Aí foi. O que eu quero mostrar para vocês? A importância do debate, da leitura da obra, do debate sobre a obra, das temáticas que são retratadas dentro da obra, para a gente poder chegar, começar, né, desse ponto de partida, para aí sim a gente ir trabalhando as questões gramaticais dentro dessa obra. Então, assim, eu peguei aqui o exame discursivo do ano passado, que a obra foi Caim, né? Foi Caim de Saramago. Aí, eu quero mostrar para vocês a importância de se ler a obra
e de se entender as temáticas, de entender a narrativa, de entender aqueles elementos ali dentro da obra. Claro, contextualizando com a gramática, né? Trabalhando a gramática e a contextualização dessa obra. É como a gente chama de maneira contextualizada, né? Cai gramática de maneira contextualizada também. Então, assim, reparem só, a gente tem aqui um trecho, esse foi o exame do ano passado, e eu vou falar uma coisa para vocês. Há uma recorrência, tá? Não é só ano passado que aconteceu isso, não. Já mostrei para vocês em outras aulas, peguei desde 2019 aí os exames, né, discursivos, 2019, 2020, 21, 22, e a gente foi reparando, né, já mostrei para vocês o estudo que eu fiz, de que há uma recorrência de conteúdos que são cobrados, a maneira como a banca da UERJ cobra a obra, principalmente, né, falando do aspecto narrativo, né, e eu trouxe aqui para vocês observarem o que acontece, né? Aqui são questões referentes ao livro Caim, né, de José Saramago. Não vou me deter a explicar essa obra para a gente não se embolar, confundir o meio de campo aí, né? Só quero mostrar as questões para vocês. Aí vem um trecho aqui, né, consideravelmente grande, né, de um dos capítulos lá. Aí olha a primeira questão. Oi, Paty, tudo bem? Oi, professor William. Tudo bom? Que surpresa Tudo bem, boa. estou cobrando deles frequência na aula de português, que para direito é peso 2, né? Boa noite, pessoal. Quem é de direito aí? Eles têm que ter mais compromisso. Setembro agora, já dia 17 já. E eu botei semanal português, não botei? Sim, semanal. Então, eles têm que ter mais. Às vezes eles fazem muitos cursos, 2, 3, 4, 5, e aí eu acho melhor eles saírem do nosso, porque fica um coração dividido, entendeu? Parece Odete Roitman com um monte de diamantes, ou aqueles homens antigos com um monte de diamantes, entendeu? A gente precisa de dedicação. Ah, mas tem um problema. Então tem a gravação depois, mas tem que ter mais foco, mais fidelidade. Estou achando muito complicado. Amanhã eu vou dar aula de Segunda Guerra Mundial, estou até arrependido, porque é muito projeto para pouco aluno, entendeu? Eles estão cobrando de você umas discursivas sobre a prova. E aí o outro cobra que só está falando do livro. Eu acho muito estranho, entendeu? Fala comigo, Paty. Pois é, por isso que eu decidi começar a aula de hoje mostrando para eles, trazendo para eles a importância de estudar a obra. É isso que eu estava falando agora no início da aula, quando você entrou, William. E é isso aí. A gente tem que estudar a obra, gente. É obra obrigatória da UERJ. Não tem como não estudar a obra. Entendeu? Aí ficam querendo como achar que é Enem. O projeto aqui tem a nossa cara, o nosso jeito, as nossas aulas, as nossas prioridades. Por isso que, apesar de alguns ajudarem de vez em quando, no geral é de graça, entendeu? Porque eles têm que. Aí faltam redação. Redação, sexta-feira, foi uma vergonha. Quase perdeu para a história. Ou seja, é muito curso na cabeça, entendeu? Parece que eles estão numa feira livre. Aí compra banana de um, banana de outro. Eu não gosto disso, não. Eu acho que você tem que, como aluno, tem que saber. A Patrícia é a nossa coordenadora geral do Pré-ENEM. É uma estrela, entendeu? Estou botando ela aqui para vocês. A Alzira também é importante. A Tami lá no, na redação. Vocês podem assistir outros cursos. Tem o Profinho, que é meu amigo. Só que tem que pagar, né? Aqui vocês têm que assistir a aula. Tem que ter uma devoção, entendeu? Esse é o lado bom do pessoal de história. Que o pessoal de história, pelo menos, tem respeito, entendeu? Mas tem que ter devoção pela parte. Aí depois, acertou a prova toda. Ai, que milagre. Não é milagre, é um trabalho. A gente começou 29 de junho, entendeu? São maus alunos que só assistem aula quando querem.
Aí diz que vai ver a gravação, não vê. Administra aí, entendeu? Porque direito a gente aprovou 27, mas eu não perco nada se aprovar só 20. Também não ganho nada se aprovar 28. Para mim não muda nada. Muda para você, Paty? Também não. Porque a vaidade não nos resolve o problema. A gente está tocando a vida, entendeu? Eu acho que os alunos que estão aqui assistindo aula ao vivo, esses são os principais. Esses você tem que cativar, cuidar, entendeu? Mas eles não sabem o que é professor, não sabem o que é experiência, entendeu? É o que eu falo com o pessoal de Química e Biologia. Eles têm os melhores professores do Rio de Janeiro. Mas não entendem que os caras são mais velhos, os caras têm mais experiência, entendeu? Experiência hoje em dia é tudo, entendeu? Infelizmente a verdade é essa. Então, eu acho que a hora de sair do curso, não ficar. Sair agora. Porque a gente fica tirando 50, aí eles prometem. A gente não quer aluno que não faz redação. A gente não quer aluno que não assiste a aula, que não estuda o livro, entendeu? Isso é deprimente, entendeu? Nós chegamos a esse estágio de poder escolher aluno. Outro dia tinha uma aluna aí que eu tirei, ela reclama de tudo, reclamava de história, eu já tinha tirado. Aí reclama de tudo em português, entendeu? Sabe, vocês acham que é certo num curso gratuito, que aprovou mais que os cursos pagos, vocês cobrarem de nós? Bota a cabeça para pensar, entendeu? Eu estou dando para vocês Paty Santos, estou dando a minha melhor estrela de português. E acho que vocês não merecem toda semana. Estou dando Alzira, estou dando Tami. O número é muito baixo. Olha aqui, ó, o número da aula. Quem assiste a aula passa. Quem não assiste não passa. É assim que funciona. Esse é o mundo real. Então eu estou de olho em vocês de português. Mais de 150 no grupo. Aí na aula não dá nem 50. Por que a gente pode estar ao vivo, a professora está ao vivo e o aluno não está? Eu não aceito isso. Às vezes eu penso em parar de gravar a aula, como era antigamente. A gente não é melhor nem pior que ninguém, mas a gente é diferente. Por isso que a gente pega para alguém pagar. A prefeitura de Maricá, o CEPOP do Lula, porque vocês, pagando, vocês não sabem o que pagam. Vocês pagam qualquer merda e acham que pode mandar. Aqui vocês não mandam. Ou vocês respeitam o nosso planejamento, ou é melhor ir embora. Estou falando numa boa. E o pessoal que é de direito tem que assistir aula de português, tem que fazer redação. Não adianta aparecer na minha aula, entendeu? Você é um traidor se você não assiste aula de português, se você não assiste aula de redação. Você está acostumado com o professor puxando o teu saco. Nós não puxamos o teu saco. Fora daqui, se você não faz redação e não respeita o português. Fora daqui. Aqui não é teu lugar. É isso, Paty. Fica com Deus. Um beijo. Um beijo, professor William. Oportunidade. Muito legal, Nana. Olha aí o relato da Nana. Pois é, né, gente? Deem mais valor, né? É uma oportunidade, assim, única, que vocês não veem em outro lugar, em outra cidade, né? Então, aproveitem essa oportunidade. O professor William, ele está certíssimo, né, na fala dele. Acho que vocês concordam também, né? Pois é, gente, é muito... aquele aluno que para e entende a importância de estar aqui na aula de hoje, por exemplo, cada aula é uma aula única, é um momento único, imperdível.
Então, assim, não é a mesma coisa assistir gravação, não é a mesma coisa, galera. Infelizmente é isso aí. Tem que estar aqui ao vivo. Eu tô aqui com vocês, não tô? Ao vivo? Tô aqui olhando o chat, tá? Adoro quando vocês ligam o microfone, quando vocês falam. Entendeu? Uma coisa, isso aí, intervalo do trabalho, olha aí. Gente, vai valer a pena, tá? Nós temos a expertise, nós sabemos o que estamos falando. O professor William é campeão em aprovações, o pré-UERJ de Maricá é campeão em aprovações na UERJ. Então, não é à toa, a gente não fala da boca para fora isso, é porque é a realidade, né? Coisa que muitos cursinhos particulares não alcançam, a gente alcança, né? Então, assim, vamos seguir? Deixa eu colocar aqui para vocês a tela onde estava. A gente estava falando da primeira questão do ano passado, né? Eu quero mostrar para vocês que nós estudamos a banca da UERJ, nós estudamos as provas anteriores da UERJ, gente. Confiem no nosso trabalho, a gente não precisa ficar se justificando, né? Acho que os números falam por si próprios, né? Por si mesmos. Então, assim, olha essa primeira questão. Se você não lê a obra, você responde essa. Se você não lê a obra, você responde essa questão? Com base na leitura do romance e no fragmento lido do capítulo 3, explica essa inversão de papéis desempenhados pelo personagem ali, Caim e Deus, na obra Caim de Saramago. Você não vai conseguir responder. Vamos na 2? Aqui é uma questão que fala sobre tempo verbal, ó. Não sei se para você está aparecendo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui ele fala de tempo verbal, ele ainda marca verbo, então fica algo mais específico, né? Mas mesmo assim, mesmo falando de verbo, olha o que o enunciado pede: explique o valor semântico. O valor semântico, ele quer que você diga o sentido do uso daquele verbo naquela frase, naquele trecho, naquele período. Então, assim, tá algo mais específico? Tá, daria para responder sem ler toda a obra? Daria. Mas até então, uma questão você conseguiria responder, e mesmo assim trabalha com um aspecto mais semântico, né? Do trecho ali. Aí vamos lá. Terceira questão. Isso foi do ano passado, né, gente? Olha aí. Explique a diferença de sentido. De novo, semântica, sentido. Mas aí a gente tem o trecho 1 e o trecho 2. De repente, daria para você, pela leitura dos trechos ali, conseguir responder, né? Mas mesmo assim, ele quer que você justifique a opção do autor pela construção original. Então, aqui há um estudo do narrador, né? Mais precisamente que a gente, do ano passado, sabe que o autor era o narrador, né? Do autor da obra, que é o Saramago. Por que o autor optou pela construção original, né? Justifica a opção do autor pela construção original. Ano passado, nós estudamos o autor também da obra. A gente tem que estudar a obra e o autor em conjunto. Então, assim, por mais que você tenha as frases ali no enunciado, que você consiga responder a diferença ali, o que vai acontecer? Se você não estudou o autor, não entende a maneira de escrita dele, a peculiaridade narrativa dele, você pode ficar enrolado nessa questão 3, né? A questão 4, de novo, ó, isso é legal porque chama atenção para vocês. Muitos perguntam, né? O que eu estudo? Eu vou estudar o edital todo lá? Eu já falei para vocês na última aula. Se ficar pegando tópico por tópico do edital e ficar estudando especificamente aquele conteúdo que está ali, sem conectar com a obra, você vai estar fazendo um estudo ali que não vai estar aprofundando. Você vai estar revisando o conteúdo de gramatical de português que você vai ter visto na escola, já deve ter visto no ensino médio, na escola, entendeu? É importante, é interessante? É maneiro, mas aqui a gente está mostrando para vocês estratégias para você ser aprovado. Ok? Então, eu não indicaria você pegar o edital e ficar estudando morfologia, todos os substantivos, tipo de substantivo, classificação do substantivo, classificação do adjetivo. Gente, vamos conectar a obra. A obra. Olha o enunciado, identifica o valor semântico do conectivo sublinhado. Aí, vamos lá, olha que interessante. Esse conectivo sublinhado aqui é o como. O como, no nosso estudo ano passado, a gente viu como uma conjunção, né, um conectivo, que ele pode indicar vários sentidos, como comparação, conformidade. A gente chegou a estudar isso, né, quando estudou orações subordinadas. Então, assim, aí é valor semântico. Uma outra pegada, se você não entende o trecho, se você não entende ali aquele uso daquele conectivo, você também fica confuso na hora de responder, né? Tem uns detalhes aí que a gente tem que reparar. Eu já anotaria aí a parte semântica, tá? A parte semântica. Vocês repararam? De 4 questões, 3 pediram o sentido, a parte da semântica. Então, fiquem atentos a isso.
Oi, Tuane. Quer falar alguma coisa ou foi sem querer? Não sei. Boa noite, professora. Oi, boa Então, noite. a senhora pode estar explicando, dando, né, uma atenção, porque eu acabei esquecendo que é valor semântico, por favor? Claro, com certeza. Valor semântico é quando nós estudamos o sentido daquela palavra naquele contexto, empregado naquele trecho, naquele contexto ali. Por exemplo, aí nessa questão 4, ele tira em negrito um trecho, né? Ele até diz que está nas linhas 13 e 14, e ele já deixa em negrito e o conectivo sublinhado. Ele quer que você diga, nesse sentido ali, desse trecho ali, qual é o sentido do conectivo como. Isso que é valor semântico. Ah, Basicamente é entendi. isso. Entendeu? Tá. Identifique o sentido do conectivo. Aí, olha que interessante. Eles escolheram logo um conectivo que tem vários sentidos dependendo das frases, dependendo do contexto. O como, ele pode ser comparativo. Por exemplo, eu sou tão bela como a minha mãe, né? A gente tem o como comparativo, a gente tem o como conformativo, e isso indicando conformidade, a gente tem o como indicando causa, o como causal. Então, assim, eu não quero me deter essa prova do ano passado, que era outro livro, eu só quero mostrar para vocês como a gente estuda, o nosso estudo, quando a gente prepara as aulas, é baseado especificamente em estratégias e para mostrar para vocês o que a banca quer. A gente está entregando para vocês uma análise da banca, né? Com isso. Então, assim, nesse trecho aqui, é como, acho que foi o Pedro, né, que falou ali, dá uma ideia de conformidade, perfeito, né? Vamos rapidinho aqui passar para as outras, ó. Aí, da questão 5 a 6, tem um outro trecho, ó, de um capítulo específico. Aí vem assim, ó, indique um recurso que caracteriza a metanarrativa no fragmento, explique ainda o efeito do emprego desse recurso. Mais um, o efeito do emprego, é o efeito do sentido desse recurso. Aí vamos lá. Se você não estuda a narrativa da obra, a obra, você não vai conseguir responder essa questão, porque está falando de metanarrativa. Ano passado era uma narrativa que ela falava sobre a própria narrativa, era uma meta sobre a própria obra, sobre o que acontecia na própria história. É tipo uma metalinguagem, né? Então, era a característica daquela obra do ano passado. Então, uma outra questão aí, que não é puramente gramatical, uma questão de elementos da narrativa, estudo da obra. Aí a questão 6, ó, mais uma, explica a importância do valor semântico expresso pelo conectivo para a construção da metanarrativa. Agora ele fez o que a gente acha, né, magnífico aqui. O professor adora isso, né? Ele juntou a metanarrativa com o conectivo. Ele juntou um conteúdo gramatical, que é um conectivo, que é o enquanto, né? Com a narrativa. E isso a UERJ faz muito, gente. Ela cobra muito essa construção contextualizada, essa construção em que você tem ali mais de uma área da língua portuguesa sendo trabalhada, como, por exemplo, semântica e análise sintática, a morfossíntese, por exemplo, né? Ela trabalha muito assim, a banca gosta muito dessa junção, né? Deixa eu ver o que vocês estão botando aqui. Isso, Júlia, mas ainda assim eu ainda usaria estratégia para isso, tá? Sabe por quê? A banca, ela não vai cobrar tudo que está no edital, não. E é como eu falei na última aula para vocês, a gente não sabe o que a banca pode escolher ali. Mas eu vou falar para vocês, em 10 questões, não dá para cobrar aquilo tudo que está ali. Aí, qual é a estratégia? A gente analisou a recorrência da banca de 2019 até ano passado. E por isso que é importante assistir as aulas, principalmente ao vivo, né? Que a gente já comentou isso. E eu mostrei para vocês que há uma recorrência de conteúdos. Por exemplo, a gente falou da parte verbal, sempre cai uma questão sobre verbo, sempre cai questão de elementos da narrativa, para saber se o candidato leu a obra, sempre tem questão assim. A banca pega o candidato por essas questões. O candidato que passa, gente, que vai passar para a UERJ, que vai passar para direito, para o curso aí que vocês almejam, que tem principalmente português peso 2, a banca sabe se você leu ou não o livro. Isso é muito fácil de saber por questões de valor semântico, por questões de narrativa, entenderam? Você acha que estudar a partir das questões dadas nas aulas daria certo? Com certeza. Ano passado a gente fez assim, tá? E deu muito bom, muito certo. Fazendo uma prova com consulta? Aham. Boa. Achei interessante, Larissa. Eu indicaria, tá?
da obra desse ano você acha que podem cair? Caramba, muita coisa, muita coisa. Como a gente estava vendo na aula passada, eu vou complementar na aula de hoje algumas situações, tá? Eu acho, assim, que essa narrativa desse ano, né, o Quase Fim do Mundo, é uma narrativa muito interessante, muito peculiar em vários aspectos. O que me chama a atenção são essas vozes dadas a vários personagens. Isso me chama muito a atenção, a gente comentou na aula anterior, lembra? Quem estava aí sabe. Essas vozes, né, numa mesma obra você tem vários personagens que são muito diferentes, né? Cada um tem uma raça, tem uma característica, tem um modo de agir, de pensar, de falar, e eles, dentro de uma mesma situação ali, de um mesmo capítulo, por exemplo, eles dialogam muito, né? E isso, a construção do narrador também é muito interessante, né? Esse discurso que ele varia do direto para o indireto livre, o narrador que fica mudando de voz o tempo todo, a voz é dada a todos os personagens ali, né? Isso é muito interessante. Eu tenho certeza que isso vai ser cobrado, tá? Mas a gente está comentando vários aspectos, né, que podem aparecer aí. Enfim, gente, só trouxe para vocês observarem. Olha aqui o discurso direto, ó. Com base no fragmento, olha a questão 7 do ano passado. Com base no fragmento do capítulo 12, descreva o recurso empregado pelo autor para representar o discurso direto. A gente sabe que o discurso direto geralmente vem com travessão, né? Mas esse autor aí do ano passado, ele tinha uma maneira diferenciada de colocar o discurso direto, né? Enfim, para a gente não confundir aí com a obra desse ano. Aí, de novo, observem, efeito produzido pelo emprego desse recurso. Mais uma questão de efeito de sentido, de semântica, junto aí com o elemento da narrativa, junto com tipos de discurso encontrados na obra, né? Isso é muito maneiro, gente. Outra questão, a intertextualidade. Ano passado era uma obra que tinha muita intertextualidade com a Bíblia, né? A gente viu isso, a gente estudou isso, né? Enfim, aí era para falar da construção intertextual. A questão 9, ó, já é uma questão que tem a ver com comunicação, com um papel da comunicação, né? A intenção de Caim ao utilizar essa frase, a gente estudou o personagem, o porquê que ele proferia frases do tipo. E, para fechar aqui a última, né? Aí vem figura de linguagem, ó. De 10 questões, a gente viu a maioria semântica, a gente viu aí uma de verbo, a gente viu uma de figura de linguagem. Reparem só, gente. Reparem só no que está acontecendo. Isso não é só no passado, não. Aí falava da metonímia, né? Que era uma característica aí, né? Da obra do ano passado, dentro das figuras de linguagem. Deixa eu ver aqui. Quando entendemos o contexto, a história e a vida. Perfeito. E é isso que a banca consegue avaliar do candidato. Lembra que a gente falou na aula passada que o perfil do UERJiano, né, do que a UERJ quer, é um candidato, é um indivíduo, um cidadão que ele é crítico, ele reflete sobre vários aspectos da sociedade, ele não é um indivíduo que se acomoda perante as desigualdades, perante o que acontece à sua volta. Eles escolhem o perfil do UERJiano, do futuro UERJiano. E vocês têm esse perfil, tenho certeza que vocês têm, justamente pela nossa conversa, pelo nosso convívio. Então, assim, vocês têm tudo para ser aprovado, gente. Acreditem nisso, né? A gente acredita muito aqui. Deixa eu ver. Oi, Gabriel. Boa noite. Cheguei atrasada, não sei se já comentou, mas tivemos prova ao longo da semana. Eu não sei ainda como vai ser, mas a Thaís estava vendo isso, tá bom? Ela deve passar para vocês aí o que ficar decidido aí, tá bom? Mas pode deixar que a gente está aqui para dar essa aprovação aí, ó, para ir com vocês juntinhos até a aprovação. Me incomoda certas palavras que não foram traduzidas para nós. Será que aparece algo sobre esse forma de substituição? Como assim? Tem alguma palavra que você lembre? Que não foram traduzidas? Tem. Não tanto quanto a do ano passado, né? Mas tem pela questão ali de ambivalência, né? Entre o estudo, né, científico, entre a ciência e a religião. Tem. Oi, Giovana, boa noite. Tuane, ano passado caiu uma questão de figura de linguagem, tá? Pois é. Eu estava apresentando a prova do ano passado. Agora eu vou botar o nosso slide aí da aula de hoje. Espera aí. Não estava aparecendo para você? Ia ser tudo se tivesse uma prova para gente. Vocês gostam, né?
Pois é, gente, a gente está querendo trazer isso para vocês, mas a gente precisa, sim, que vocês participem, que vocês interajam, que vocês estejam aqui com a gente ao vivo. Ó, tem 40 aqui ao vivo, né? A gente precisa chegar a 50, galera. Vamos lá, incentivem aí os outros colegas também a participarem lá no grupo. Vamos embora, galera, vamos participar, senão vocês vão perder essa aula semanal, né? Que vocês lutaram, que vocês pediram tanto, né? Mas cadê a participação, né? A gente precisa dessa participação. Vamos lá, pessoal, vamos começar agora a aula de hoje. É o seguinte, no início da aula, para quem chegou agora aí, o professor William falou aqui com vocês um pouquinho, né? Deu aquele puxão de orelha famoso aí do professor William, mas está certíssimo. A gente conversou um pouquinho. E eu mostrei para vocês a prova discursiva, né? O exame discursivo do ano passado, para mostrar para vocês a importância da leitura da obra, né? É o que a gente vem fazendo aqui. E na aula de hoje, a gente vai começar agora aí, ó. Temos 3 questões, se eu não me engano, da aula passada, que vocês pediram para que eu corrigisse no início da aula de hoje, né? Então, a gente vai fazer a correção aí das aulas de umas, se não me engano, são 3 questões da aula anterior que ficou faltando a gente corrigir. Não sei se vocês lembram, mas a gente fez um resumo do capítulo 1 ao 5. Isso antes, lá atrás, ó, assim que a gente começou. Agora, a gente vai dar sequência. Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece do capítulo 6 ao 10. A gente não sabe qual capítulo que a UERJ vai colocar lá. Vocês viram que a Lia botou capítulo 4 no ano passado. Botou capítulo 4, botou capítulo 12. Então, assim, eles podem pegar trechos de qualquer capítulo ali. E quanto mais você entender, quanto mais você lê e você estiver inteirado ali sobre o que acontece em cada capítulo, mais fácil vai ficar para você responder, porque você pode usar trecho, você pode usar paráfrases. Então, assim, depende muito da questão, né? Então, a gente vai seguir esse resumão aí, dos 6 ao 10, para a gente ver o que vai acontecer com esses personagens e como vai fechar, vai finalizar essa obra, né? Trouxe para vocês uma análise de temáticas centrais, vou continuar, né? Que a gente já está fazendo isso há um tempo. Vamos seguir aí nas temáticas centrais, as implicações dessas temáticas para a análise crítica da obra, os conteúdos de língua portuguesa abordados nesses capítulos. Aí, olha a novidade que eu trouxe para vocês. Eu peguei do capítulo 6 ao 10, o que tem ali que pode virar questão de gramática, de português. Ó, caramba, mereço palmas, não mereço não? Caramba! Olha o que eu fiz, eu peguei dos capítulos 6, eu sou doida, né? Vocês estão me conhecendo. Eu peguei os capítulos 6 ao 10, e o que eu olhei ali, eu pensei assim, obrigada, gente, aí, gostei. Várias palminhas na tela, muito bom, valeu. Aí, o que eu fiz? Eu peguei ali esses capítulos, e eu pensei assim, caramba, o que pode virar questão? O que me chama a atenção nesses capítulos, que eu posso falar assim, aquele trecho, aquela frase, aquele período pode virar questão. Então, tentei bolar de uma certa forma isso, tá? Quem levantou a mãozinha aí, pode falar. Agora eu não sei quem foi. De novo, eu perdi aqui quem foi. Ah, tudo bem. Então, vamos lá, gente. Corrigindo questões da aula anterior, foram 3 questões que restaram, né? A gente corrigiu, né? Da 1 até a 3, aí ficou a 4, a 5 e a 6, né? Então, vamos embora. A questão 4, nós trabalhamos com funções sintáticas. Está lá no edital, né? Análise sintática, quando você fala de sujeito, predicado, quando você fala de orações, né? Período simples, composto, orações coordenadas, subordinadas, você está estudando ali funções sintáticas. Aí essa questão pediu o seguinte, ó. Lembra que essas questões não fazem parte de capítulos específicos, são questões da aula anterior, tá? A aula de hoje que eu trouxe questões aí específicas desses capítulos, do 6 ao 10. Mas vamos lá. A prova corrige prova igual William. Júlia, é o questionamento de vários de vocês aí. A gente está preparando isso para vocês ainda, tá bom? A gente está avaliando, né? Por isso que eu estou puxando a orelha aí também, da participação de vocês. A gente está montando isso aí para vocês, tá? Podem aguardar que vai vir coisa boa, vai vir novidade aí. Ok? Mas vamos lá, tem um fragmento que fala assim, ó. Calpe tornou-se o centro de um mundo destruído.
Identifique o sujeito e o predicativo e explique por que o verbo tornar-se é considerado de ligação nesse contexto. Olha aí. Vou falar para vocês uma coisa. A gente está treinando, a gente está praticando, obviamente, né? Mas eu nunca observei, pelo menos 2019, 20, 21, de 2019 para cá, né? Cair alguma questão a ver com sujeito e predicativo. Mas vai que esse ano, é como eu falei para vocês, tem muita coisa no edital. A gente não sabe o que a banca vai escolher. Mas vai que escolhe trabalhar o sujeito predicativo, a transitividade verbal, dentro da parte ali de análise sintática, né? Pode ser que eles coloquem, né? Isso, Pedro. Predicativo é isso aí, é característica do sujeito. Como ele fala de sujeito, provavelmente, né, o que a gente pensa ali é o seguinte, é o predicativo do sujeito, né? Porque tem predicativo do objeto também. Predicativo é toda a informação que você caracteriza algum termo. Ali é predicativo do sujeito. Isso aí. Boa noite, Yasmin. Muito bom. Vocês estão identificando o sujeito e o predicativo, então olha como é uma resposta discursiva direta. É você falar, o sujeito da oração ou o sujeito é tananã. O predicativo é, coloca o predicativo. Entendeu? Não bota o predicativo ali, não é só uma palavra, não. Tem mais coisa que forma o predicativo. O predicativo, ele não é um adjetivo, né? Especificamente um adjetivo. Ele pode ser um termo, um fragmento, que caracteriza o sujeito. Agora, não é só isso, vocês repararam? Quando tem predicado nominal, tem que ter verbo de ligação, né, prof? Sim, é uma característica do predicado nominal. Olha aí, tipos de predicado também é um conteúdo que está dentro de análise sintática, né? Quando você estuda sujeito, predicado, também faz parte da análise sintática, né? Opa, não. Não, porque ele já diz que é um verbo de ligação. Quando a gente tem um predicado verbo nominal, a gente não tem um verbo de ligação. A gente tem um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Ali, nesse enunciado, ele já diz que é de ligação. Nesse contexto, é um verbo de ligação. Não, seria um verbo de ligação, porque as duas não fazem sentido. Não é esse o motivo de ser um verbo de ligação, entendeu? É um verbo de ligação? Eu entendi a sua pergunta. É um verbo de ligação porque o nome já diz, ele está ligando, né? Ele está conectando o sujeito ao seu predicativo. Aí sim, esse seria o motivo de ser um verbo de ligação. Quando pede predicado, o verbo faz parte? Com certeza. O verbo, gente, ele faz parte do predicado. Cuidado, predicado é diferente de predicativo. Predicativo é o termo que caracteriza o sujeito ou um objeto. Agora, predicado é tudo aquilo que se fala sobre o sujeito. Então, o verbo ele tem que estar dentro do predicado, mas dentro do predicativo não tem verbo. Entenderam a diferença? Perfeito, Ana. Isso aí. Vou passar aqui, ó. Vocês estão juntos fazendo aí, bolando a resposta, ó. Olha aí o nosso gabarito, como tem um pouquinho de cada coisa que vocês foram falando aí, ó. Sujeito é calpe, predicativo do sujeito, o centro de um mundo destruído, porque isso tudo caracteriza a cidade de Calpe, né? Tudo bem, meu amor? Um beijo. Não deixa de assistir a gravação, né? Agora, lembra que ele pediu uma justificativa? Por que nesse contexto ali a gente pode considerar o tornar-se um verbo de ligação? Porque ele não está indicando ação. É uma atribuição de uma característica. É como se a cidade não era assim e ela passou a se tornar. Ela tornou-se daquela forma. Ela não era destruída, ela não tinha aquele cenário apocalíptico. Ela era uma cidade normal. Olha o uso do verbo ela era. Ela era de uma maneira. O verbo ser aí, como ela indica essa ideia de pode ser, né, uma ideia de caracterizar, né, de indicar aí uma característica da cidade. Ela era uma cidade tranquila, ela era uma cidade bonita, mas tornou-se uma cidade destruída, né?
8 anos, já está lá no grupo, tá? A Thaís colocou lá no grupo, assim que começou a aula, tá bom? Já está lá. Então, olha, gente, como a resposta ela é bem direta, né? Todo verbo de ligação, gente, vai indicar estado, mudança de estado, permanência de estado, mas vai indicar estado, tá bom? Então, ali era só você falar, porque o verbo está indicando uma característica, ele não está indicando ação. A cidade de Calpe, ela não pode praticar uma ação. Se ela praticasse uma ação, a gente teria uma figura de linguagem acontecendo aí, né? De repente, poderia ser motivo de uma questão de figura de linguagem, mas não está dizendo que ela fez alguma coisa, que ela praticou alguma ação, mas não, ela ficou destruída, né? Ela tornou-se uma cidade destruída, né? Vamos lá, questãozinha gramatical, hein? Aí vem a questão 5, ó, essa questão já fala de coesão e pronomes. Isso pode aparecer, isso está no nosso edital lá, né? Então, fiquem atentos aí a questões sobre coesão, coesão referencial, anáfora e catáfora, tá? Vou falar para vocês, já caiu ano retrasado, caiu função do pronome, caiu coesão também, então tem a ver, é um tipo de conteúdo bem interessante que a UERJ gosta de cobrar, tá bom? Se eu não me engano, foi em 2022 ou 2023 caiu questão de coesão e pronome, mas vamos lá. Olha o trecho aí. Tem um fragmento, geralmente vem um trecho do capítulo, né? Ou um fragmento, enfim. Sempre vai ter um trechinho ali que te ajude, alguma coisa marcada em negrito, sublinhado, vocês já sabem, né? Tá assim, os sobreviventes se reuniram em pequenos grupos. Eles discutiam como reconstruir a cidade. Aí tem o pronome eles, ali na segunda frase, né? Ali no nosso segundo período ali, na segunda construção. Qual a função coesiva do pronome destacado? Reparem, ele quer a função coesiva. Ele não quer a função sintática. Qual é a função coesiva? Ele está enxergando o pronome eles como um elemento de coesão, como um elemento linguístico para evitar que o texto fique repetitivo. Vocês estão chegando lá, ó. É isso aí, Pedro. Ele quer que você vá mais fundo. A função coesiva é se há uma catáfora, se o pronome está agindo numa função anafórica, catafórica. É bem nesse sentido aí, nessa pegada aí. Não deixem, gente, as respostas rasas, né? É claro que você não vai ficar enchendo linguiça, como a gente já falou, né? Mas, assim, entendam que há a função sintática, e quando a gente fala de pronome, há a função coesiva. Entendeu a diferença? O enunciado, ele vai deixar ali diretamente, né, o que ele quer. Eu acho que vocês já chegaram lá, hein? Isso é uma dúvida, né, de anáfora e catáfora, né, que são palavrinhas, assim, feias, né, a gente fica, caramba, mas qual é a diferença? O que é catáfora? O que é anáfora? Os pronomes, como eles são elementos coesivos, né, dentro de um texto, assim como conjunções, preposições, né, mas os pronomes, eles podem vir de várias formas, evitando essa repetição, ou retomando termos anteriores, que já foram anteriormente citados, ou fazendo menção a algo que virá ainda pelo caminho aí, que ainda não apareceu no texto. É isso que é a função coesiva dos pronomes, tá? Aí olha o que eu vou botar aqui, ó. Botei até um esqueminha aqui para vocês não esquecerem mais, ó. E eu gosto sempre de usar a própria explicação do significado da palavra para me fazer lembrar qual é a característica dela, né? Por exemplo, o pronome eles, olha qual seria a resposta, né? Exerce função de coesão referencial anafórica, retomando os sobreviventes. Era essa a resposta, gente. Uma frase só, pum, era a sua resposta. Aí, quando a gente fala de coesão referencial, é quando a gente usa elementos linguísticos coesivos para fazer referência a palavras dentro daquele texto, daquele fragmento, daquele contexto. Por isso que é coesão referencial, porque você faz referência a outras palavras, ou que já foram mencionadas no texto, ou que serão mencionadas ainda, e você está antecipando-as. Aí tem anáfora e catáfora. Eu botei um exemplozinho ali, ó.
Anáfora é a retomada do que foi dito antes. Então, eu lembro sempre assim, ó, anáfora começa com A, não é? Então, é antes. Olha aí a jogada, a estratégia. Eu até boto o N junto, né? O an do anáfora, né? O AN já faz você lembrar do antes, né? Então, o que ele vai fazer quando estiver acontecendo uma anáfora? O substantivo ou o sujeito ele já vai ter aparecido anteriormente e você vai usar um pronome, geralmente é um pronome pessoal, né? Você vai usar um pronome ali para retomar aquele substantivo ou aquele sujeito que já foi mencionado anteriormente. Ele vai retomar. Olha o exemplo ali. Ana é uma excelente médica. Ela se formou na UF. Então, olha aí como ele faz uma retomada de algo que já foi mencionado antes. Isso é anáfora. Como bem o Pedro falou aí, ó, função anafórica. Ah, mas e se eu não colocasse assim, coesão referencial anafórica? Se eu colocasse, como o Pedro falou aí, ó, a função, o pronome eles exerce a função anafórica, retomando os sobreviventes. Ok, também daria. Também seria considerada correta. Porque ele falou, ele deu a mesma resposta, ele só botou com outras palavras, mas mencionou que é uma função anafórica. Não tem problema nenhum, né? Aí eu botei a catáfora ali também, ó, só para vocês entenderem a diferença de anáfora para catáfora, né? A catáfora é uma remissão ao que será dito depois. Por exemplo, realizou todos os seus sonhos, menos este, geralmente é um pronome demonstrativo, né? Acontece muito com ele. Realizou todos os seus sonhos, menos este. Que sonho? Aí ele botou ali, ó, o de viajar para Paris. Então, ali ele está fazendo uma remissão ao que vai ser dito depois dele. Ele vai estar meio que conectando ali, né? Chamando o que deve complementá-lo, digamos assim, né? Este o quê? O de viajar para Paris. Este é o sonho, né? Que ele não realizou, né? Menos este. Poderia ser só anáfora. Aí que tá, Gabriel. Se você bota só assim, você tem várias linhas ali para responder. Você bota só assim, ó, anáfora. Aí não. Aí você até acertou o tipo de coesão que aparece ali. Mas lembra a dica que eu falei para vocês? Gente, é uma prova de português. Não faz igual aluno lá do ensino fundamental, né? Que vocês já foram também, e bota só assim, sim, não. Lembrando que, deixa eu só voltar aqui na questão. Ele quer a função coesiva. Se você falar só anáfora, você não está falando de função coesiva, você está jogando ali um elemento qualquer, bota uma resposta completinha, né? O mais completa possível, mas mesmo assim não precisa ficar enrolando, né? O pronome exerce, o pronome destacado no enunciado, vai que você não coloca eles, não tem problema. O pronome destacado no trecho exerce a função anafórica. Ele nem pediu justificativa, mas caramba, olha que maneiro se você colocar retoma ao termo os sobreviventes. Pronto, é considerado uma resposta mais completa, uma resposta direta, objetiva, mas você está fazendo uma prova de português, então não é nem para você ficar enchendo linguiça, ocupando mais do que a linha tem ali para você escrever, nem é para você botar só uma palavra na sua resposta. A não ser que o enunciado peça uma palavra, né? Mas como a gente está falando de função, de elemento coesivo, o legal é você complementar, né? Você botar de uma maneira bem explicadinha, tá? Então, eu consideraria várias possíveis respostas ali, né? Mas sempre dessa maneira bem complementadinha, né? Da maneira que você conseguir ali, né? Ele está falando o pronome eles, ele destacou o pronome eles, então especifica, né? Retoma aí que foi o pronome eles, né? Que foi o pronome destacado no trecho, ok? E vem aí a nossa última questão da última aula, que é a questão 6, é sobre figuras de linguagem, tá? Aí a gente tem um fragmento que diz o seguinte: o silêncio gritava entre as ruínas da cidade. Identifique a figura de linguagem. Primeira coisa, você tem que identificar a figura. É você falar assim, a figura de linguagem é... Tananã. Entenderam? Aí depois vem outra pergunta. Explique como a escolha gramatical, o sujeito silêncio mais o verbo gritar, contribui para a construção do efeito de sentido. Gente, essa questão está muito parecida com aquelas que eu mostrei para vocês no ano passado. Vocês repararam? Que está muito parecida, principalmente esse finalzinho aqui, ó, contribui para a construção do efeito de sentido.
que é o quê? Você explicar a parte semântica, a parte do sentido. Aí ele conectou figuras de linguagem com semântica, né? Com o sentido daquela figura. Isso é magnífico. Então, você tem que falar qual é a figura, se é personificação, se é metonímia, se é hipérbole, e depois falar qual é o efeito do sentido dessa construção ali. O silêncio mais gritava, né? Mais o verbo gritar. Tô vendo aqui que vocês estão colocando, hein? Personificação, paradoxo. Prosopopeia, que é a personificação, né? O silêncio imperar na cidade seria o efeito de sentido. Aí, olha que legal, você poderia até botar uma explicação a ver com a obra, né? Com o que acontece na obra. A cidade está vivenciando ali, né? Está num cenário apocalíptico, né? Boa, tô gostando de ver as participações, hein? Vamos lá, vamos acabar com esse mistério. Vamos ver quem chegou lá. Gente, personificação ou prosopopeia. Isso aí. Aí, vamos lá. Quando você explica o efeito de sentido, aí você menciona. Olha que interessante ali nessa explicação, nessa justificativa que tem a ver com o que vocês estavam achando aí também. Aí a gente vê que a figura é uma personificação, mas cuidado com a palavrinha prosopopeia, que muita gente confunde, né? Geralmente a galera encontra aí, né, em vestibular o nome prosopopeia e aí não lembra do que é, né? Porque fica bem diferente do sentido, né? Ali a gente vê que é a mesma coisa de personificação, então cuidado, tá? Para não se confundir aí. Tanto faz você botar na sua resposta discursiva personificação ou prosopopeia, não tem problema nenhum. Aí, vamos lá. Olha que jogada interessante daquela questão. Além de você botar a figura de linguagem, ele queria que você justificasse conectando o sujeito silêncio ao verbo gritar. Isso, Pedro, perfeito. Por isso que essa é uma questão que não faz a gente ir para o lado do paradoxo, entendeu? Não faz a gente dizer que é uma figura, né, chamada paradoxo. Por isso que não é. Mas tem a ver com o sentido colocado ali. É o sentido colocado, né? Mas vamos lá. Aí já é semântica, né? Entenderam? Que tem um aspecto de figura de linguagem e vem um aspecto semântico. Aí olha a justificativa. A construção gramatical gera o efeito. O sujeito silêncio é um ser inanimado que, combinado com o verbo gritar, que é uma ação humana, essa escolha estilística cria um paradoxo expressivo. A atmosfera angustiante do cenário. Aí a gente vê um paradoxo. A atmosfera angustiante do cenário. É como se ele levasse você a responder paradoxo, mas quando você fala de sentido, de semântica, e quando você conecta o ambiente da obra ao que está acontecendo naquele cenário, naquele momento, enfim, na história ali, naquela obra. Olha que interessante. Ô, Larissa, a justificativa, você tem ali um paradoxo expressivo quando você fala de semântica. Você fala de uma expressividade dada de uma certa maneira a partir de duas palavras que se encontraram ali, né? Mas quando você tem um silêncio, que é um ser inanimado, e você junta com o verbo gritar, que é uma ação humana, você tem ali uma personificação, você tem ali uma prosopopeia. Só que é o que eu estou chamando a atenção de vocês. É uma questão que é para fazer a gente refletir. E a gente usar aí tanto o aspecto de figuras de linguagem, né, o aspecto literário, enfim, quanto a semântica. O quanto esses dois conversam ali, né, o paradoxo e a personificação. Só que a gente enxerga o paradoxo de uma maneira semântica, de uma maneira de sentido. Só que a figura que está sendo usada ali não é o paradoxo, é a personificação. Só que essa era uma questão que a justificativa, na própria justificativa, você teria que mencionar ali o sujeito e o verbo. Vocês entenderam o que quis fazer, esse enunciado ali, quis propor? Para não te confundir, para você não falar que é um paradoxo, porque não é. Quando você pega o sujeito e o verbo, você vê que ali há uma relação de personificação, né? Isso aí, Gabi, isso aí. Entendeu? Cuidado com isso, tá? Mas, assim,
o Quase Fim do Mundo trabalha muito com ironia, lembra que a gente comentou isso? Eu já iria estudando todas essas dicas das aulas. Às vezes vocês ficam perdidos, pensam assim, caramba, o que eu estudo aqui? Vocês perguntam, né? A gente vai dando umas dicas, mas eu estudaria tudo que você vê nas aulas, que você escuta aqui nas aulas, que vai te fazer aprofundar aí o estudo da gramática, o estudo da obra, você já teria que estar estudando. Por exemplo, eu estudaria metáfora, ironia. Pega o livro, abre o livro assim, ó, vou abrir uma página qualquer aqui. Será que eu vou achar uma ironia? Anota essa ironia que você achou. Será que eu estou achando uma metáfora aqui nesse capítulo? Anota a metáfora. Mas tem muito assim, a gente vê personificação em algumas partes, né? Justamente para dar esse tom aí de que você está num ambiente caótico e que você tem várias situações acontecendo ali que geram esse efeito, né? Que os objetos... Pensa comigo, naquele momento que o Simba fica sozinho ali, né? Não só nesse momento, pode acontecer em qualquer outro. Quando não tem mais ninguém, ele se vê permeado de quê? De objetos, né? Então, quando ele fala que aquele carro ali, de repente ele pode mencionar, né, que o silêncio daquela cidade fazia tal coisa, né, tinha tal ação para ele, é porque ele estava envolto ali em um ambiente que tinha muitos objetos, né, não tinham pessoas. Então, a gente pode pegar em certas situações dentro da narrativa, a personificação pode acontecer tranquilamente, né? Quando você tem ali pessoas se conhecendo, que não tem papo, não tem conversa ainda ali entre aqueles personagens, depois que vai surgindo uma maior intimidade, né? Você vê que há um silêncio maior ali entre pessoas, que qualquer coisa que está à volta deles pode despertar esse sentimento, essa sensação de algo animado, né? Algo inanimado se tornar algo animado ali para aquele personagem naquele ambiente caótico, né? Até aquele louco, né, que aparece lá com aquela loucura dele que a gente fica doidinho, né? Mas, assim, isso pode gerar na obra metáfora, ironia, personificação. A gente vê muito essas três figuras aí aparecendo na obra, tá? Mas vamos seguir, né? Vamos que vamos. Gente, corrigimos aí essas três questões, né? A aula de hoje, ela tá bem punk, hein? Vamos lá, vocês estão acompanhando aí comigo. Qualquer coisa, eu tô de olho aqui. Mas vamos lá, agora a gente vai para um momento da aula que a gente vai seguir compreendendo o que acontece na obra. A gente viu até o capítulo 5 o que está acontecendo ali, né? E agora a gente vai partir para algo mais aprofundado, até a gente chegar no final da história, no final da obra, para a gente ver o que está acontecendo, qual é o desfecho, né? Vamos lá. Bom, o nosso personagem principal aí, né, nosso querido médico, Simba, ele decide deixar a pensão, né, num dos poucos refúgios ali que ele encontrou e retoma essa jornada solitária, né? Ele vai avançando, vai encontrando paisagens desoladas, a natureza, olha aí, a natureza começa a reclamar seu espaço. E é que eu falei para vocês ainda há pouco. Naquele ambiente que ele se encontra, aquele ambiente caótico, a natureza ela vai falar, a natureza ela vai reclamar. Olha aí, ela vai exigir o espaço dela. Olha que interessante, ela vai exigir certas coisas, né? Aí apareceu mais uma figura, ó. A natureza começa a reclamar seu espaço sobre ruínas de cidades e estradas, né? A ausência de vida humana é opressora. Esse é um capítulo ali que mostra, né, que aqueles poucos personagens que a gente viu, né, como a adolescente, a Beata, né, elas apareceram ali, até então temos esses personagens, né? O que acontece? O Simba, ele reflete sobre a extensão da catástrofe. É um momento muito de introspecção desse personagem, né? Em meio a essa solidão, ele encontra um rádio antigo, que de forma surpreendente ele ainda funciona, que ele achava que realmente, de acordo com tudo que aconteceu, ele não funcionaria mais. Ele consegue sintonizar aquele rádio ali e consegue captar uma mensagem fraca, mas é bem clara para ele consegue entender que é uma voz feminina, que se identifica como Eva, transmitido lá de Paris. Olha que interessante. A voz quer dizer que ele, caramba, está acontecendo em outros lugares isso, né? Não é só aqui onde eu estou. Essa mensagem, ela acende uma nova chama de esperança em Simba, transformando ali a jornada sem rumo em uma missão. Ele decide que precisa ir a Paris e encontrar Eva.
já que ele conseguiu sintonizar a rádio ali, né, conseguiu ouvir ali, saber que tem gente de um outro lugar, de um outro país, enfim, de uma outra cidade que está conectado ali naquele rádio com ele. Então, ele decide que precisa ir até Paris, né, encontrar a Eva. A solidão que ele estava sentindo aí no início desse capítulo, né, é momentaneamente quebrada por um propósito, né? Aí vem o capítulo 7, dando sequência aí, né, a essa vontade do Simba, né, de viajar, com esse novo objetivo, né, de chegar até Paris para encontrar com essa mulher que ele escutou. Ele segue viagem, né, a andança dele ali, né. No entanto, essa solitude dele, né, é interrompida de forma inesperada. Ele encontra um grupo de crianças pequenas, abandonadas e visivelmente traumatizadas, liderada por uma garota um pouco mais velha, chamada Aisha. Inicialmente, relutante em assumir a responsabilidade por aquelas crianças e aquela garota, né, o Simba, ele movido por um resquício de humanidade e compaixão, olha só, gente, olha como a gente visualiza aí o personagem, né, com a característica dele. Ele é um médico, ele tem toda aquela pegada de ciência, de pensar no científico, né, e não ter tanta essa parte mais humana, né, digamos assim. Ele é mais sério, mais centrado, né? Enfim, aí olha como ele é mencionado, movido por um resquício de humanidade e compaixão, acaba aceitando levá-las consigo, né? O grupo, então, preste atenção, o grupo ele vai crescendo, né? Aí, olha o que acontece, eles se deparam com um velho pescador, ele está catatônico em estado de choque, ele não reage a estímulo nenhum ali, né? Parece ter perdido completamente a sua sanidade. O Simba, ele sente o peso da responsabilidade e a dificuldade de proteger os pequenos em um mundo tão hostil. Né? Imagina, o que você faz com essas crianças? Você não sabe se você vai encontrar comida, você não sabe o que vai acontecer na sua frente, né? Então, essa dinâmica desse grupo que vai se unindo, que vai se formando, né, é muito desafiadora, né? A necessidade de, como eu falei para vocês, encontrar comida, a necessidade aí de abrigo, de lidar com medos, né, que é inerente a todo ser humano, né? A carência das crianças, necessidade das crianças, né? Então, o Simba, ele se via como um lobo solitário, né? Olha aí, comparação. O Simba, ele se via como um lobo solitário. Começa a experimentar os laços, né? Mesmo que sendo frágeis, né? Ele começa a voltar a ter aquele laço de coletividade, né? E tudo mais. Aí, continuando a nossa história, né? Continuando a trama aí do quase fim do mundo, a gente tem no capítulo 8 a jornada desse grupo, né? A gente vai vendo que vários capítulos, o foco desses capítulos seguintes aí é narrar a trajetória desse grupo, o que vai acontecendo, né? Nesse grupo aí, com esse grupo. A jornada do grupo os leva a um aeroporto abandonado. Olha que interessante. O local, ele é deserto, obviamente, né, mas oferece um abrigo temporário, uma quantidade de suprimentos deixados para trás depois da evacuação, enfim. As crianças acabam explorando ali, encontram brinquedos, alimentos. O Simba ele já vai vasculhando ali os escritórios, as salas de controle, todo esse momento de descoberta ali, né? Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Não sei se é a minha internet aqui. Ah, então tá. Então eu vou seguir, tá bom? Vamos lá. Minha cara só tá um pouco travada aí para vocês, né? Mas vamos que vamos. Só não tira print, hein, gente, para me zoar depois, hein? Aí não vale, né? Mas vamos lá. O Simba, ele acaba encontrando documentos antigos, relatórios, gravações que sugerem ali que a catástrofe não foi um evento natural aleatório. Olha que interessante, né? Termos como Operação Noé e protocolos de purificação começam a aparecer. Gente, prestem atenção nesses termos. Operação Noé e protocolos de purificação. Já vamos comentar sobre eles mais para frente, tá? Começam a aparecer indicando que o fim do mundo pode ter sido, na verdade, um plano orquestrado.
As crianças, por sua vez, encontram desenhos, símbolos, que de alguma forma se conectam com as informações que o símbolo está descobrindo, né? Aumentando aí o mistério, a sensação de que há uma verdade terrível oculta, há um mistério, algo escondido que eles estão ali tentando, ele principalmente, né, o Simba, ele está tentando investigar, encontrar, né? Enfim, aumenta, aguça, né, essa curiosidade aí. A descoberta abala a percepção de Simba sobre o que realmente aconteceu. Olha como a história ela vai tendo uma reviravolta, gente. Parece que eles vão ficar ali divagando, né? Procurando situações, mas aparece ali uma situação de um protocolo de purificação, de uma operação Noé, que faz com que o leitor fique assim, caramba, isso foi tudo orquestrado. Alguém que está por trás disso, né? Aí vamos lá, seguindo o capítulo 9, o grupo tem uma nova compreensão da possível origem da catástrofe. Continua ali o caminho, né, passando por Roma, eles acabam viajando, né, conseguindo ali um avião, achando o avião naquele aeroporto, né? Enfim, a cidade que estava em ruínas, né, é um espetáculo ali, né, desolador, de grandiosidade e destruição. O Simba e as crianças exploram monumentos históricos por onde eles vão viajando, né? Serve até mesmo como um lembrete melancólico de que a humanidade foi capaz de construir e perder aquilo ali, né? Em meio às ruínas e aos poucos vestígios de vida, né, eles ouvem rumores ou encontram mais pistas sobre um tesouro ou uma informação crucial escondida no Vaticano. Olha que interessante, né? A gente vai virando um suspense, um mistério danado, né? A ideia de que a verdade completa ou a chave para entender tudo o que estava acontecendo estaria lá no Vaticano, em um dos centros mais antigos de poder, de conhecimento, né? Acaba impulsionando o grupo a seguir em frente. E essa jornada ela vai ficando cada vez mais perigosa. Há ameaça de outros sobreviventes desesperados em outros lugares que eles vão parando, né? Os perigos do ambiente que eles vão encontrando pela frente, né? A deteriorização, né? Deterioração daquele ambiente, daquele local também é preocupante para eles, né? Eles não sabem o que vão encontrar pela frente, mas eles querem descobrir, né? Esse grupo aí que está com o Simba, né? Eles vão se unindo e eles querem descobrir o que está por trás disso tudo, né? Acaba virando uma grande trama de suspense, né? E mistério. Aí vamos lá. O capítulo 10, o grupo chega ao Vaticano, tá? Navegando ali pelos corredores labirínticos, passagens secretas, toda a narrativa nesse capítulo ela foca muito em destrinchar aí essas passagens, né, esses lugares por onde eles vão descobrindo várias coisas ali nos corredores, né, no Vaticano. Eles conseguem encontrar o que era considerado o tesouro. Não é nem joia, nem ouro, mas é uma vasta coleção de manuscritos, arquivos digitais, registros científicos, um monte de coisa ali eles vão encontrando, né? A leitura desses documentos que eles acham, né, revela a verdade completa e chocante por trás da Operação Noé. A catástrofe não foi um acidente, mas um projeto eugenista em grande escala, uma purificação da raça humana, planejada por uma elite que se considerava superior. Gente, enxergam a crítica que tem aí? Sabe o que é uma... Cadê? O que é uma eugenia? O que é um projeto eugenista? Gente, isso é muito grave, é muito sério. Acabei de receber um grande spoiler. Pois é. Pois é. Não, gente, aqui eu estou fazendo um resumo, tá bom? Eu estou falando que eles viajaram para vários lugares, né? Para a gente chegar especificamente em tópicos importantes aí para as nossas temáticas. Pois é, gente. E aí? O que trata a eugenia, né? Olha como vocês ficaram assustados, mas é isso mesmo. É um conjunto de ideias, né, que almeja a melhoria genética dos seres humanos. Isso aí, Rafa, superioridade genética, muito bom. É como se alguns estivessem, né, ou fossem bem nascidos, é um aperfeiçoamento da raça. Isso, nazismo, perfeito. Isso aí. É como se eles pensassem assim, pessoas de diferentes raças são biologicamente distintas, né? Diferentes umas das outras. Pois é, gente. E o que a gente falou da UERJ? Que ela gosta de cobrar o quê?
temáticas, essas temáticas assim, críticas, temáticas que fazem a gente pensar em desigualdade, como que a gente conecta o que a gente está passando na contemporaneidade, na atualidade. Tudo faz sentido, perfeito. Olha como é bacana quando a gente junta o ideal do autor, né? O que ele vivenciou, o que motivou, o que inspirou a montar, a escrever uma obra nesse padrão, nesse nível, né? Do jeito que a gente está descobrindo, vendo aqui o que vai acontecendo, né? Olha que interessante. Então, assim, galera, agora vai ficando pior, vamos lá. Eles desenvolveram uma praga ou um mecanismo de seleção para eliminar a maior parte da população mundial, baseando-se em critérios genéticos e sociais para decidir quem merecia sobreviver e repovoar o planeta. O Simba e as crianças, agora cientes da perversidade da humanidade, eles confrontam, né, a dolorosa realidade de que o fim do mundo foi, em grande parte, né, um ato de autodestruição deliberada. Aí esse capítulo 10, a gente vai finalizar esse resumo do 10 hoje, senão a gente não vai para as temáticas, né, para a parte crítica aí. Termina com o grupo em posse dessa verdade devastadora, né? Refletindo sobre o futuro que é incerto da humanidade, o peso da responsabilidade de ter que reconstruir o mundo, a partir dessa base tão sombria que eles descobriram ali, naqueles manuscritos, naqueles documentos, tá bom? Então, gente, é daí para pior, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai continuar esses resumos, né? A gente faz mais 5 capítulos e a gente vai debatendo, avaliando o que vai acontecendo aí dentro dessa obra, né? Que é magnífica, né? Aí vamos lá, o que a gente avalia, analisa nesses capítulos, né? São capítulos que não possuem apenas uma progressão narrativa. Eles são um campo fértil para análise crítica de temas complexos que a UERJ costuma explorar nos exames, né? Através das experiências do Simba, né, desse personagem aí, e de outros sobreviventes que a gente vai vendo ao longo da narrativa, levanta questões sobre natureza humana, a sociedade, a ética e a própria existência, né? Então, assim, quer uma maneira bacana de estudar? Pega essas temáticas, estuda sobre, pesquisa sobre, né, o que é eugenia, o que acontecia no nazismo, o que é o neonazismo, o que é o darwinismo social. Vocês estão mencionando aí, muito bacana, gente. Porque, assim, você vai usar, com certeza, esses termos na hora de construir a sua resposta. Aí vai depender de como vem o enunciado. A gente vai praticar enunciados que vão pedir de vocês esse tipo de como é que eu posso dizer, de bagagem, tá bom? Por isso que você tem que ler a obra, porque você usa como parte da sua resposta situações que acontecem na obra. Você vai mostrar o domínio da obra, você vai mostrar que domina a parte narrativa, que domina a parte crítica, porque você entendeu aquela crítica que foi feita ali, você consegue conectar com a atualidade, com o que a gente vive, né? A UERJ pode pegar um trecho de uma notícia, conectar ali com um trecho de um capítulo da obra, e pedir que você comente ali a questão narrativa, a questão da crítica, ok? Ah, que lindo, obrigada. Pois é, a gente tem que, né, eu falo da melhor maneira possível para me fazer entender, né? Vamos que vamos. Obrigada, meu amor. Aí, vamos lá. O que eu faria, gente? Eu trouxe aqui para vocês qual é a relevância dessas temáticas ali para a UERJ. O que a UERJ vai enxergar dentro dessas críticas, dentro desses temas, tá bom? Quando a gente pensa em fragilidade da civilização e a reconstrução da ordem social, a gente vê que nesses capítulos específicos, né, o 6, o 9 e o 10, com a exploração dessas cidades devastadas de Roma, Paris, né, a constante menção ao abandono de locais, como o próprio aeroporto, que aparece lá no capítulo 8, e a pensão, que aparece no 6 e 7, esses locais, né, esse abandono, pintam um quadro sombrio da fragilidade das estruturas civilizacionais. O colapso que a gente enxerga ali na obra não é um colapso apenas material, é um colapso social e psicológico também. Quando você tem um grupo sendo formado ali, né,
como aquele grupo que vai se juntando ao Simba, né, ao longo dos capítulos, é um retrato de uma necessidade inerente do ser humano, de buscar companhia, de estabelecer novas formas, né, debater sobre o que pensa, ouvir o outro, mesmo que não seja ali, né, a sua própria opinião, você está em coletivo, você acaba ouvindo o pensamento do outro, que o outro almeja, enfim. Mesmo que sendo precário, ou sendo baseado em uma certa desconfiança, você está ali vivenciando uma certa coletividade, né? Qual é a relevância desse tema para o UERJ? Preste atenção. Esse tema permite discussões sobre fragilidades das instituições em tempo de crise. Já pararam para pensar isso? A gente pode ver uma abordagem, né, de uma certa reconstrução da ordem sob a ótica de alguns teóricos, como Thomas Hobbes, né, a necessidade de um poder soberano para evitar o caos, o Rousseau também, a ideia do contrato social que vocês falaram aí. A obra, ela questiona o que realmente constitui a sociedade, quando as regras e as convenções são subvertidas. Aí é que está. O que a sociedade vai fazer com essa subversão? Aí que está o questionamento que a gente precisa avaliar dentro aí do que a obra mostra para gente. Olha quanta coisa o Pepetela pensou, né, gente, na hora de elaborar. É magnífico isso, né? De uma inteligência, uma genialidade, né? Tamanho. Aí, peguei um outro tema, ó, ética da sobrevivência à sombra da eugenia, como a gente comentou, né? Os próprios termos, né? A Operação Noé, purificação ali da raça humana, são os pontos cruciais para a análise ética dessa obra. O desastre, né, que a gente vê lá desde o capítulo 1 não é apenas um evento natural, mas há uma intervenção humana deliberada ali e moralmente perversa. A ideia de pureza como critério de sobrevivência e reprodução é algo sombrio, né, perante aí ideologias totalitárias e racistas. Olha que interessante. Prof, todos os arquivos já estão no Drive? Sim, Gabriel, estão sim. O que a UERJ gosta nesse sentido, pessoal? É um ponto forte para discutir a relação entre ciência, poder e ética. Isso a gente vê desde o início, né? Ciência e religião, aqui a gente vê ciência, poder e ética. A UERJ, gente, ela frequentemente aborda temas como totalitarismo, racismo, desumanização. Essa obra, O Quase Fim do Mundo, permite uma reflexão sobre a responsabilidade moral dos cientistas e governantes que conceberam tais planos, né? A crítica à crença na superioridade de uma raça, ou num grupo sobre o outro, que um grupo é melhor ou superior a outro, como vocês bem falaram aí. A questão da dignidade humana, da igualdade, é central nesses capítulos aí, principalmente, né? É central da obra também. Outra situação, vamos lá, vamos debater algumas situações aqui. A busca por sentido em um mundo caótico e a natureza da verdade. Os personagens que a gente vai estudando aí ao longo desses 10 capítulos, principalmente, né, eles estão imersos em uma busca incessante por explicações para o que está acontecendo, até que eles encontram várias coisas, né? As teorias sobre a origem do cataclismo variam do aquecimento global a intervenções divinas ou conspirações globais. A descoberta dos manuscritos representa um momento de iluminação, onde a verdade é revelada, mas essa verdade ela é perturbadora, é caótica, é complexa, né? O que é relevante para o UERJ disso tudo aí? Vamos lá. Esse tema ele dialoga com a discussão sobre a construção de narrativas em tempos de crise. A obra, O Quase Fim do Mundo, né, pode ser usada para analisar como a verdade é percebida e manipulada. A busca por um tesouro no Vaticano, né, pode ser interpretada como a busca por um conhecimento que justifica a tragédia, que vai trazer uma justificativa para o que está acontecendo. A UERJ, gente, é uma banca que valoriza muito a capacidade do candidato de relacionar a obra, olha o porquê, a importância de entender a obra, a debates contemporâneos, como a pós-verdade, a desinformação, fake news, né? Com certeza, Rafa, com certeza. Fake news é um exemplo aí, né? Com certeza. Então, assim, gente, atenção a essas temáticas para que vocês consigam desenvolver bem as respostas de vocês, terem esse domínio, né? E tudo que eu estou falando aqui para vocês é como se fosse a banca conversando com vocês, tá bom? Pensem dessa forma. Memória, história e a continuidade da espécie.
Quando a gente vê ali a exploração de locais históricos, como Roma, Paris, como citaram aí também, né, Berlim, enfim, a menção de manuscritos antigos, né, conectam o presente desolador que eles estão ali vivenciando, né, que aqueles personagens estão ali vivendo, a um passado que guarda as chaves para o entendimento. Principalmente nesse capítulo 10, que foi o último que a gente debateu aí, há uma questão que é levantada ali, né, sobre a reprodução e a reconstrução da humanidade. Então, se quer dar uma avaliada melhor sobre essa questão aí de reprodução, de reconstrução da humanidade, o capítulo 10 é um capítulo bem interessante, que eu dei uma resumida, obviamente, né, porque vocês precisam ler, mas é um capítulo bacana aí para lidar com esse tipo de tema, tá? Para ler ali esse tema. Qual é a relevância para a UERJ? Vamos lá. Discutir a importância da memória histórica para a construção de um futuro diferente, coisa que, quando há governos autoritários, a gente não vê isso, né? Como você bem falou aí. O que aprendemos com os erros do passado? Como evitar a repetição de atrocidades como a própria eugenia que a gente comentou aqui? As diferentes visões sobre como reconstruir a humanidade. Abrem espaço aí para debater sustentabilidade, diversidade, responsabilidade intergeracional. A perda de registros e a necessidade de reescrever a história são pontos de reflexão. Olha que interessante como tem tudo a ver com a nossa atualidade, né? Vários registros históricos. Tudo bem, Duda, não deixa de assistir não, tá? Um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Muito bom. Vai que caiu essa frase aí, um trecho assim, conectando a um trecho da obra. Olha que interessante. Pois é, e a gente segue repetindo. Infelizmente. Pois é. Faz a gente se questionar, refletir. Olha o debate que gera. Olha que interessante. Bom, aqui a gente vai falar de um aspecto mais humano, né? Mais do ser humano, né? Tem a farsa e a tragédia de Marx. Uhum. Aqui a gente vê o seguinte: o indivíduo diante de um trauma da solidão e da desumanização. Aqui já é para estudar mais a parte mais psicológica dos personagens, mas eles representam os indivíduos, né? Nós, seres humanos. A jornada de Simba e a interação com outros sobreviventes revelam as diversas formas de lidar com o trauma. A perda, a desumanização, o pescador, que eu falei para vocês que aparece lá em estado catatônico, parece que ele enlouqueceu, né? Ele perdeu a sanidade. É uma imagem poderosa refletindo o colapso psicológico. Olha o burnout aí. E aí? O Simba, por sua vez, né, ele se sente como um robô bem programado, demonstrando a dificuldade em lidar com as emoções em situações extremas. Gente, dá para gente, a gente ficar aqui a aula, dá para a gente ficar o tempo inteiro da aula só debatendo cada tópico desse. Vocês repararam? Tópico 1, 2, 3, 4, esse quinto. Dá para a gente levar para muitas situações, pensar em muitos aspectos, né? Isso que é bacana, né? E reparem o intuito da UERJ com isso. Né? Eu gosto sempre de pensar na banca, né? Qual é a relevância de tudo que eu falei para vocês aqui para a banca da UERJ? Esse aspecto permite uma análise da condição humana em cenários de crise, como a gente está vendo. A obra vai questionar como a dignidade e a identidade são mantidas ou perdidas quando os referenciais desaparecem. Como é que você vai agir perante a uma identidade sua que desapareceu, que você não se sente mais dentro daquela identidade, né? Pode-se explorar a resiliência psicológica, a solidão existencial, a busca por um propósito em um mundo sem garantias. É o que a gente estava comentando desde a primeira aula, né? Num local que você não sabe nem o que vai acontecer, você ficar pegando dinheiro, você não vai precisar usar dinheiro para pagar nada. Está tudo vazio, os bancos ali, né, à sua disposição, restaurantes, não tem nada. Então, a gente para e pensa, né, sobre esses aspectos aí do ser humano, querer sair pegando arma, dinheiro, né, desesperadamente. Criar um cidadão crítico e reflexivo. A UERJ busca esse objetivo, nada monótono. Perfeito. É isso aí. É esse o herdiano que ela quer. É isso mesmo. Gente, vimos de forma aprofundada
esses temas aí dentro desses capítulos, mas eu diria para vocês que não são somente desses capítulos, a gente pode enxergar de forma mais abrangente, porque a obra ela vai, né, sempre trazendo à tona, sempre retomando, né, esses aspectos aí que a gente debateu aqui, tá bom? Só especifiquei esses capítulos porque a gente não tinha chegado neles, né? A gente parou, comentou outras situações da obra para poder seguir nesse resumão aí, tá bom? Mas vamos lá, conteúdos de português abordados nesses capítulos. Vamos estudar um pouquinho isso aí agora. Nesses capítulos, o que eu observei? Há muitos termos com prefixos, sufixos, resumindo, com afixos. Então, a gente pode entender que tipo de conteúdo gramatical poderia ser cobrado ali por ser um capítulo, por ser, né, por terem alguns capítulos que existem muitas palavras dessa forma, né? A gente entende que pode ser cobrado estrutura e formação de palavras. Por exemplo, derivação prefixal, derivação sufixal. A gente pode ter ali um exemplo de composição, derivação ou composição. Aí eu botei para vocês alguns termos que aparecem nessas páginas, tá? Por exemplo, desconhecido, a gente tem o prefixo des ali. Recomeçar, desapontador, que a gente tem prefixo, sufixo. Despediram, que a gente tem prefixo aí, né, o des. Reabastecido, descapotável. Então, assim, muita atenção a esses termos, porque podem ser utilizados em questões aí, para você falar qual é o processo de formação de palavra que está acontecendo na palavra ali sublinhada. Aí ele vai botar um trecho ali, vai sublinhar a palavra, por exemplo, recomeçar. Aí ele vai deixar sublinhado ali bonitinho, vai pegar essa palavra lá do capítulo do livro, só que é o que eu falei para vocês. Ele pode juntar, a questão ela pode abordar vários âmbitos aí da língua portuguesa. Você pode ter ali uma estrutura e formação de palavras, e ele quer que você diga desse verbo recomeçar, ele quer que você diga qual é o sentido do uso desse processo de formação para o sentido daquele trecho. Qual é o efeito de sentido do verbo recomeçar? Preste atenção, a gente está vendo indivíduos, olha que interessante, principalmente o recomeçar, né? A gente está vendo indivíduos que, após uma catástrofe, olha a conexão da gramática com a obra. A gente está vendo indivíduos que, após uma catástrofe, um ambiente apocalíptico ali, eles não sabem o que vão fazer para sobreviver. Então, eles precisam recomeçar. Eles precisam refazer várias situações. Eles precisam reavaliar a si mesmos, quando a gente pensa nos personagens, no psicológico. Eles precisam refazer a sua vida. Olha a ideia do recomeçar. Olha a pegada do efeito de sentido dessa formação desse verbo, dessa palavra aí. Então, gente, você pode pegar qualquer uma dessas, que dá para você, dependendo do trecho que ele vai tirar, obviamente, né, a gente teria que observar o trecho, mas você vai conseguir aplicar a semântica junto com os processos de formação das palavras, né? Desconseguido. Sim, tem muito nesses capítulos aí, palavras assim, né, que a gente consegue ver prefixos, sufixos, vários tipos de derivação acontecendo, né? Mas eu vou transformar em questões, tá? A gente vai chegar lá. Vamos lá. Primeira coisa que eu observei, então, foi esse tipo de conteúdo aparecendo aí nesses capítulos. Não quer dizer que só apareçam nesses, tá? Vamos pensar de forma mais abrangente. Figuras de linguagem, lembra que eu falei para vocês algumas? Aqui eu trouxe outras, ó, que mais aparecem aí. Gente, isso é estratégia, anotem essas figuras aí, para que vocês pesquisem na obra, entendam o que acontece. Eu tirei alguns exemplos aqui, tá? Mas vamos lá. Metáfora e comparação. Aparecem bastante, tá? Neologismo? Neologismo. Que ainda não foram registradas, mas nós que criamos, né? É um neologismo. Show. Funções da linguagem costumam aparecer? Não. Não tenho observado, não. De alguns anos, 4 anos, 5 anos para cá? Não. Pois é, né?
é mais específico, é mais o que a gente traz em aula para vocês aqui, tá bom? Fiquem bem ligados nesses que a gente vai falando aqui em todas as aulas. O texto, ele utiliza várias comparações e metáforas para descrever situações, emoções, personagens. Vocês podem usar isso como resposta. A comparação, ela pode ser uma figura de linguagem que, dependendo do trecho, obviamente, você vai ter que ler, né? Mas olha como você pode já começar a elaborar a sua resposta discursiva ali. A figura de linguagem, a comparação, ou a metáfora, elas podem ser utilizadas para descrever situações, emoções, personagens, principalmente descrever personagens. A gente vê aí que são capítulos que, até o 10, né, diria do 1 ao 10, né, que é bem o iniciozinho, né, que tem uma parte descritiva muito interessante, né? Há certos momentos que descreve ali a emoção do personagem por estar vivenciando aquele ambiente apocalíptico, né? Enfim, caótico, a caracterização desses personagens inicialmente, então a gente vai ver muita metáfora e comparação. Por exemplo, aí eu botei alguns exemplos que aparecem, ó, solitária caminhada da sua vida, como uma avalanche de neve, olhos como esferas, ladrão de coração mole, são alguns termos, né, alguns trechos ali, que a gente observa essa metáfora, essa comparação acontecendo ali, ó. A capacidade de identificar, olha, preste atenção nisso, a capacidade de identificar e, principalmente, analisar o efeito de sentido dessas figuras de linguagem será crucial para o seu exame discursivo. A personificação, a gente já viu que aparece, né? Eu falei para vocês que tinha muita personificação. A descrição de elementos inanimados ou abstratos com características humanas. Tem um trecho ali da parte que eles acham o avião, né? Que aparece que o avião obedeceu docilmente. O Jeep negou-se, na parte que ele acha um Jeep aí, no capítulo 5, se eu não me engano. Então, assim, são exemplos de personificação, tá bom? Então, anotem essas 3 figuras aí, elas aparecem muito na obra, tá? Por que será? Aí, uma atividade que eu deixo para vocês fazerem em casa. Pensa aí e anota, porque a gente precisa praticar a escrita, né? Porque é um exame discursivo. Por que será que aparece tanta metáfora? O que a gente pode conectar a metáfora ao que acontece dentro da narrativa? Personificação. Por que será que o autor escolheu utilizar em diversos momentos a prosopopeia, que é a personificação? Qual seria o intuito, né? O que tem a ver com a narrativa? Você usar essa figura de linguagem. Gente, isso é um prato cheio para você ficar preparado, para você saber como escrever, como você vai lidar ali com aquela questão, né? Outras, ó, que não param por aí. A hipérbole, ele usa também em alguns momentos aí, ele usa de diversos exageros para enfatizar sentimentos ou até mesmo situações. A situação é uma situação, como a gente já viu, caótica, né, gente? Então, quanto o autor puder enfatizar o ambiente, o que está acontecendo ali naquele capítulo, as situações que os personagens estão vivenciando, é melhor para o leitor compreender o que está acontecendo, compreender que é realmente um ambiente desesperador. Então, assim, o medo atroz, ele está... São metáforas. Na parte que você falou aí, solitária caminhada da vida, não realmente vai ser uma... Como é que eu posso dizer? Não quer dizer que ele estará sozinho durante aquela jornada, até porque a gente tem uma coletividade aí, né? Mas todo o sentimento, a emoção que ele vai trazendo ali durante tudo que ele vai passando, né? Para ele é algo muito solitário, né? Entendeu? Bom, um aspecto que eu chamo muita atenção, gente, ironia. Ironia. A ironia, gente, a gente já viu na aula anterior, tem vários momentos que o autor, o próprio Pepe Tela, na entrevista que eu trouxe para vocês na aula anterior, ele mesmo fala que não tem como um africano ou um angolano, enfim, que vivenciou e sabe da história do seu país, do local onde nasceu, onde viveu, não tem como, sabendo das desigualdades que ele vivenciou, que ele passou, enfim, não tem como não tratar certas situações de forma irônica. Ele fala isso na entrevista. Se você não assistiu a aula anterior, assista.
Porque naquela entrevista a gente viu muitas revelações, e o próprio Pepe Tela falando, né? Ele mesmo, né, sendo entrevistado. Então, é importante entender o autor, o porquê, o que motivou, né, esse autor ali. Então, muita atenção a essa parte mais irônica, né, onde o significado implícito difere do explícito, né? Ele vai deixando muitas coisas ali nas entrelinhas, muitas coisas ali sendo colocadas de maneira irônica, né, dentro da narrativa. Principalmente nesses primeiros capítulos, né? Pessoal, reparem só que ao você colocar um cientista, um médico com alguém muito religioso, já é uma ironia, né? Você sabe que são pessoas, são pensamentos, ideologias que vão se diferenciar ali, né? Que vão bater, né? Um contra o outro ali. Então, a gente tem que pensar em vários aspectos dentro dessa ironia, né? Criação de personagem, situações vivenciadas por esses personagens, tudo isso pode ser retratado de forma irônica, tá? Outra parte gramatical que a gente observa aí, o período composto. Principalmente orações subordinadas. A gente tem uma obra, galera, isso aí é para vocês anotarem. Tudo bem que vai estar aí dentro da nossa aula, do nosso slide, mas vou falar para vocês. A narrativa, ela é complexa. Por mais que a linguagem seja de fácil acesso, né? É muito acessível, é muito tranquilo, você não precisa ficar com um dicionário do lado, né, pesquisando o que é. Você pode até fazer uma pesquisa ou outra, o que é eugenia, né? Você pode ter certas dúvidas sobre o que aparece, alguns termos, né? Mas, assim, não é uma linguagem difícil de você entender. Ela é bem acessível, como a gente comentou. Mas eu vou falar para vocês, é uma narrativa complexa, de forma estrutural, que eu digo, de forma sintática. Por quê? Porque por isso que gera essa quantidade de orações subordinadas, tá bom? O texto, isso é toda a obra, tá, gente? Toda a obra. O autor, ele utiliza estruturas frasais complexas. Isso vai exigir do leitor uma boa capacidade de perceber certas situações. Identificar a oração principal da subordinada, classificar corretamente as orações, compreender o papel das conjunções na construção de sentido ali, na conexão das ideias, analisar a relação de sentido que cada oração subordinada estabelece com a oração principal. Então, assim, por que eu digo que com certeza vai cair a oração subordinada? Porque a estrutura da narrativa é complexa. Ah, mas professora, como assim complexa? Se eu entendi tudo que o autor quis dizer, todas as frases eu entendi, o sentido eu entendi. Gente, a partir do momento que ele coloca, presta atenção, pensa comigo, a partir do momento que ele coloca vários personagens falando ao mesmo tempo, misturando narradores, né? Isso ajuda a criar a esfera caótica. E quando você usa oração subordinada, e principalmente você usa ela de forma indireta, ela invertida, que não vem assim bonitinho, sujeito e predicado. Não vem bonitinho assim, não. Vem o predicado e o sujeito depois. Vem o predicado enorme e o sujeito no meio do predicado. Caraca, isso acontece muito, muito. Então, assim, caramba, fiquei até eufórica. Gente, vai ser objeto de questão aí da UERJ. Isso tudo como é que fala? Isso tudo é criado para deixar a narrativa caótica, para você se sentir naquele ambiente apocalíptico. Isso, Gabriel, hipérbato. Mas eu não diria para você que cairia como figura de linguagem, não. Eu diria que essa situação do hipérbato vai cair em forma de orações subordinadas. Mas eu estou fazendo vocês pensarem na parte mais semântica, do sentido, do que a narrativa vai transmitir com essa estrutura frasal complexa, com essa mistura de narradores dentro dessa obra. É esse o intuito do autor. É você participar daquele ambiente caótico. É você se sentir naquele ambiente apocalíptico. Quando a estrutura frasal ela não está na ordem direta, bonitinha, João comeu a fruta. É muito mais cômodo para a gente ler uma frase assim, João comeu a fruta. Não é não? Não é mais direta, não é mais específica, você não está entendendo quem é o sujeito, quem é o predicado, o que João fez? Ele comeu o quê? Quem comeu a fruta?
você consegue conectar rapidinho ali as ideias. Agora, quando você tem um processo em que a narrativa, ela em sua grande parte ali, né, a predominância de orações subordinadas, e principalmente em ordem indireta, você tem uma narrativa caótica. Você tem uma narrativa complexa, mesmo que você entenda o que está acontecendo. Mas reparem só, outro deverzinho de casa, anota aí. Reparem só, pegar um trecho aí da obra e analisar. Observem a ordem a estrutura frasal, a ordem do período. Observem como ele vai estar. Como possivelmente, predominantemente, esse período vai estar inverso. Esse período vai estar na ordem indireta. Então, atenção a isso. Eu não estou falando que só acontece isso na obra, mas há uma predominância que chama a atenção. Aí, olha como a gente não pode desconectar a gramática da obra de jeito nenhum, gente. Aí a gente está ligando oração subordinada e a gente está chegando no motivo da escolha do autor em usar orações subordinadas, em usar períodos invertidos, períodos complexos. A própria escolha da subordinação já deixa, já dá um certo caos, né? Já deixa o período com uma entonação, com uma estrutura diferenciada, né? Então, assim, muita atenção a isso, tá? A gente vai trabalhar esses quesitos aí em questões, tá? Fiquem atentos a isso. Galera, uma aula, ela vai complementando a outra. Então, o que eu falaria para vocês? Assistam desde a primeira. Não da primeira do modo turbo, mas na primeira, quando a gente começou, quando estava no segundo EQ ainda. Então, tem muita coisa lá para trás importante, que a gente não pode ficar toda hora voltando, né? Senão a gente não finaliza o nosso estudo, nossas aulas, né? A gente não finaliza, mas vamos lá. Semântica e vocabulário. Aí é uma parte interessante que a UERJ adora, falar da narrativa, falar da estrutura narrativa, dos elementos da narrativa, narrador, tempo, espaço, personagem, adora, tá bom? Chama atenção para isso. Ai, que bom, Yasmin, fico feliz, fico feliz. Isso aí, vamos embora. Vamos que vocês me animam assim, né? Vamos embora. Galera, os textos narrativos e descritivos geralmente exploram uma gama rica de vocabulário, né? Significa que tanto a compreensão do significado de palavras dentro do contexto, como sinônimos, antônimos, até mesmo o uso de conotação, denotação, pode ser testada aí nessas questões, tá bom? A UERJ, ela adora explorar o sentido preciso das palavras e das expressões dentro daquele contexto, daquele trecho que ela vai tirar, do estudo da obra. Ela pode muito bem tirar um trecho, mas que você tenha que ter lido a obra, que você tenha que demonstrar essa compreensão da obra como um todo, não só daquele trechinho que está ali, não. Então, isso vai acontecer. A gente vê que o Quase Fim do Mundo é uma narrativa que mistura muito, né? Uma obra, né? Falar assim para ficar mais claro, é uma obra que mistura muito narração e descrição. Tem certos capítulos que há uma descrição muito detalhada do que está acontecendo ali, do ambiente, né? Há capítulos mais narrativos, né? Ela é predominantemente narrativa, né? Mas lembra quando a gente estudou lá naquelas aulas iniciais, tipologia textual, gêneros textuais, e eu falei para vocês que pode ter em conjunto narração com descrição, dissertação com argumentação. A gente pode ver tipologias que se unem, né? Que estão ali trabalhando juntas numa mesma obra. Ela pode ser predominantemente narrativa, mas com detalhes, com pontos ali descritivos. Então, todo mundo já vai sair da aula de hoje sabendo o seguinte: o Quase Fim do Mundo é uma obra narrativa, predominantemente narrativa, com partes, né, com alguns capítulos, algumas situações descritivas também, tá bom? E isso vocês podem usar para responder as questões lá que caírem sobre elementos da narrativa, principalmente a tipologia textual do romance, né? Até porque é um romance, então a gente está trabalhando com um narrativo, né? Texto narrativo, tá bom? Esse aspecto é importantíssimo. A pontuação. Perguntaram de pontuação aí no início da aula, que eu lembro, hein? O que a gente pode analisar quanto à pontuação do Quase Fim do Mundo? Vamos falar um pouquinho disso, tá?
Como eu falei para vocês que há o uso de orações subordinadas, que geralmente as frases são mais longas, quando há oração subordinada, os períodos são longos, as frases são longas, são mais complexas, né? A estrutura frasal, ela é mais complexa. Oi, Marcos. E repetiu o quê? Travou aqui naquela parte anterior. Nada narrativa? Texto narrativo, é isso? Ah, eu quis dizer que preste atenção que o Quase Fim do Mundo é predominantemente narrativo, com trechos, com capítulos, né? Enfim, com alguns detalhes ali, né? Descritivos também. É isso que eu chamei a atenção. Pode ser alvo de questão aí do exame discursivo, falar sobre a predominância, por que é narrativo, e pedir, ou então já indicar que é narrativo e pedir que você justifique a partir de um trecho por que é descritivo também, ou qual a outra tipologia trabalhada, já que sabemos que há uma predominância da narrativa. Isso pode acontecer. A UERJ adora explorar o sentido preciso das palavras, as expressões, a própria narrativa, tá? Então, preste atenção nessa parte mais de narrativa, né? De elementos do texto, ou tipologia textual, né? Que é narrativa / descritiva. Bom, a gente estava falando de pontuação, né? Vamos lá. Como as frases, os períodos são compostos por subordinação, as frases geralmente são mais longas, né? Os períodos são mais complexos. Como eu falei para vocês, há muita inversão ali de período. A pontuação ela é crucial para a clareza e para a correta interpretação. O uso de vírgulas para separar orações explicativas, tem que ter atenção a isso. Há muito uso de adjuntos adverbiais na narrativa. Quando esses adjuntos adverbiais eles são deslocados da sua localização primordial, essencial, a gente tem que usar vírgula. Então, acontece muito esse deslocamento de adjunto adverbial, ou até mesmo para indicar uma certa pausa numa oração coordenada, né? Um ponto aparece com frequência na obra. Como a gente tem frases mais longas e complexas, né? Eu diria para vocês que nada me chama atenção, muita atenção, quanto à pontuação expressiva, tá? Não vejo detalhe assim muito, como a gente viu no passado, né? O uso excessivo de ponto final, né? Isso, Marcos. Orações explicativas são as orações subordinadas adjetivas. Há muito uso, né, quando ele vai detalhar, principalmente quando ele usa descrição, há muito uso de orações subordinadas adjetivas explicativas, tá? Porque a explicativa, ela detalha melhor, né? Ela explica de forma mais enfática ao uso das vírgulas, né? Entre essas orações explicativas. Por isso que há um uso em excesso delas, né? Mais na parte descritiva, tá? Mas, assim, eu estava falando de alguma coisa peculiar quanto à pontuação, né? Não tenho observado nada muito que me chame a atenção. Só a parte, mas aí tem a ver com o discurso, né? Quando ele vai alterando muito o discurso, né? O direto, ele usa muito travessão, né? Quando ele vai falar, quando ele coloca no discurso direto, há o uso de travessões, mas isso é comum, né? Não há nada muito diferente. Aí, quando o discurso é indireto, não tem travessão, isso também não é uma novidade, peculiaridade, que chame a atenção quanto à pontuação. O que eu chamo a atenção quanto à pontuação é só cuidado com essas orações, né? Na parte descritiva, na parte que detalha, só atenção a esses adjuntos que se deslocam, né? Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar questões com tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Mas vamos lá. As funções sintáticas, coisa que a gente já trabalhou e segue trabalhando nas questões, ó. Quando a gente analisa orações subordinadas, nós estamos naturalmente falando de análise sintática, de funções sintáticas. Por exemplo, se aquela oração tem função de sujeito, se aquela oração tem função de objeto direto, né? Quando a gente analisa isso, a gente está falando de análise sintática, função sintática, né? Quando a gente pega um substantivo e chama aquele substantivo de sujeito, já é análise sintática, né? Vocês sabem que há uma diferença entre morfologia e a sintaxe, né? A morfologia é como se fosse assim o basicão da língua portuguesa. A morfologia, ela vai estudar a estrutura, a formação das palavras, ela vai estudar as classes gramaticais, por exemplo,
Pronome, preposição, conjunção, verbo, substantivo, adjetivo, aquelas 10 classes que nós temos na língua portuguesa, o que estuda isso? A morfologia. Quando a gente pega qualquer aspecto da morfologia e fala a função daquele termo dentro daquela frase, dentro daquele contexto, reparem, não é mais morfologia. Quando você fala a função daquele substantivo dentro daquela frase, dentro daquela oração, dentro daquele texto, daquele contexto, quando você diz que um substantivo é um sujeito, como eu citei de exemplo, aí você já está estudando a sintaxe. O que é a sintaxe? É estudar a função daqueles termos morfológicos, que a gente estuda desde, né, lá do ensino fundamental, só que agora a gente está estudando na função dele dentro daquela frase. Deu para entender a diferença? Aí agora, quando a gente junta a morfossintaxe, quando a gente estuda a morfologia com a análise sintática, é juntar essas duas situações que eu falei para vocês. É você pegar e falar que aquele termo ele é um substantivo próprio e naquela frase está funcionando como sujeito. Pronto. Sujeito simples, sujeito composto, enfim. Aí você tem várias classificações de sujeito, várias classificações de predicado. Quando você pega um verbo e diz assim, ó, é um verbo, isso é morfologia. Quando você pega um verbo e fala assim, ele é um verbo intransitivo, aí é a sintaxe que está trabalhando aí. Por quê? Você pegou aquele verbo e destrinchou a função dele dentro daquela frase. A gente sabe que o verbo é intransitivo quando ele é um verbo que não tem complemento, não precisa de complemento. Então, o que você diz? Você diz que ele é um verbo intransitivo. Você diz que a função daquele verbo, que antes era só chamado de verbo na morfologia, ele se transformou em função, verbo intransitivo. É isso a morfossintaxe, você juntou os dois, você vai estudar tanto o substantivo quanto o sujeito. Você vai estudar tanto o verbo quanto as funções de transitividade e de predicação verbais, entenderam? Então, isso é muito recorrente. Dentro das próprias orações subordinadas, a gente vê que há um conteúdo recorrente ali de função sintática, né? Automaticamente a gente estuda a função sintática. E o que eu falei para vocês, que há uma predominância de orações subordinadas. Gente, aí tem todos os tipos, tá? Na próxima aula a gente pode dar uma ênfase nelas. Tem oração subordinada substantiva, tem oração subordinada adverbial, tem oração subordinada adjetiva. Os 3 tipos de orações subordinadas aparecem aí nessa obra. E de forma desenvolvida, tá? Muitas de forma desenvolvida. Ah, vamos estudar isso sim, Pedro. Vamos estudar aplicando nas fases da obra. Muito tempo que vocês não veem essa matéria, né? Eu imagino. Pois é. A gente vai trabalhar e vai dar tempo, tá? Da gente trabalhar isso. Mas eu quero vocês aqui todas as aulas. Quero vocês aqui. Para fazer igual o Pedro. Por favor, professora, foca nisso. Fala disso, fala daquilo outro. Olha a diferença. Se você assiste a gravação, você não tem a oportunidade de falar, poxa, faz isso, professora, foca naquilo. Entendeu? A gente vê também muitos verbos, né? Verbo, a gente viu que caiu uma questão de verbo, 2, né? Ano passado, com Caim. Então, assim, essa narrativa, o Quase Fim do Mundo, utiliza uma variedade de tempos verbais e modos verbais. A gente tem pretérito, a gente tem presente. Eu não vi a ocorrência de imperativo, tá? De modo imperativo. Mas tem modo indicativo, tem modo subjuntivo, tem os tempos aí desses modos aparecem, tá? A grande jogada é você entender o seguinte, é para você sair conjugando o verbo? Conjugue todos os verbos no pretérito perfeito. Não, gente, por favor, vamos estudar de forma eficaz, de forma estratégica. O que você vai fazer? Você vai analisar o seguinte, outro dever de casa, já é o terceiro dever de casa que eu deixo, hein? Estou contando aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar o pretérito perfeito do indicativo, o presente do indicativo, e vai procurar na obra verbos que apareçam nesses tempos e nesses modos. Aí você vai fazer o seguinte, você vai sair conjugando? Não. Você vai fazer assim. Por que aquele verbo, naquele trecho ali, está nesse tempo e nesse modo? O que quer indicar na narrativa isso? Será que quer indicar que o narrador já passou por isso no passado e quer trazer para o presente essa memória? Será que é algo que ele prevê que vai acontecer
ou ele quer que aconteça, mas como é um ambiente apocalíptico, né, ele está prevendo, são suposições, hipóteses, mas pode ser que não aconteça. Olha a estratégia. É assim que vocês vão estudar verbos, tempos e modos verbais. Pode listar isso para cá no grupo depois? Eita, vou ter que lembrar aqui, peraí, me ajuda aí, gente. Foram 3, né? Vamos lá, os verbos, a parte da narrativa, né? Lembrei aqui. Ou vocês podem me ajudar aí botando no chat, né? Conforme eu vou falando, olha aí. Ajuda muito a prof, tá? Conforme a gente for vendo aí as atividades, podia, né? Digitando aí. Tá, eu vou dar uma olhada nos slides e vou retomar. Acho que eu só esqueci de um. Eu lembro, é o dos verbos, da narrativa, falta um. Quem lembrar aí, joga aí que eu já anoto aqui. Mas, assim, tudo que tem a ver com verbo é muito importante, né, gente? A parte da concordância verbal. Ah, boa, Rafa, aí. Show. As figuras, tá. São esses 3 exercícios de casa, mais as questões que tem aqui nesse slide, hein? Vou puxar a orelha de vocês, vou botar nível hard aqui para vocês. É isso aí. Gente, em resumo, né? Vamos resumir essa parte gramatical aí, para a gente finalizar? A estrutura da frase complexa, a relação de sentido entre as orações, são pilares que mais se destacam. Isso indica que a UERJ, ao selecionar uma obra como essa, estaria muito interessada em avaliar a sua capacidade de desvendar a arquitetura sintática e semântica do período. Então, por isso que cai muito a estrutura sintática e a parte de efeito de sentido, de semântica dos períodos. Então, foquem bastante nesses pontos quando estiverem estudando, revisando. É como se a sintaxe, né, a parte sintática e a parte semântica, fossem a espinha dorsal aí da interpretação e da gramática em textos mais elaborados, como o Quase Fim do Mundo aí de Pepe Tela, tá bom? Então, já indiquei várias situações. Outro exercício, vamos lá, são 4, então. Esse aí é o quarto, ó. Deixei para vocês, são 3 ou 4 questões para vocês praticarem, tá? Vou deixar para vocês fazerem em casa também. Vou botar aqui, questões também. As questões também. Depois de uma aula rica como essa, né? Aproveitem tudo que vocês aprenderam na aula de hoje e já utilizem aí nessas questões, ó. Tem tudo a ver com o que eu comentei na aula de hoje. Se eu não me engano, tem 3 ou 4 questões aí. Então, ó, chuchu, beleza. Daqui a uma semana, quando a gente retornar aí, dá tempo de vocês resolverem essas questões e fazerem esse dever de casa, tá bom? Vamos corrigir. Vamos aguardar a próxima aula e vamos corrigir. Bora, vamos corrigir em aula, vamos embora. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Não desanimem, vamos juntinho, a aprovação vem, ela chega, confiem no processo, acreditem, tá? Em tudo que a gente está passando para vocês nas aulas, todas as dúvidas, os slides são preparados pensando na aprovação de vocês, tá bom? Um beijo, meus amores. Comentem bastante o que vocês acharam, hein? Beijo, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Vou botar lá no grupo os deveres de casa. Tchau, gente. Beijo.